Bom dia a todos. Uma satisfação estar aqui para mais um dia do Web Media 2021. Hoje, nessa sexta-feira, aí, dia 12, estamos coroando aí, esse evento que já teve uma semana cheia, repleta de atividades muito interessantes, temas muito legais, 11 sessões técnicas, convidados da indústria, teve de tudo, né? E hoje teremos mais um dia com atividades especiais, com convidados especiais. Na manhã de hoje, a gente vai ter dois painéis, com o apoio aí do Comitê Gestor da Internet Brasileira, o NIC-BR também, e para explicar brevemente aqui o que teremos, está aí na programação aí do evento, então a gente vai ter dois painéis agora, um sobre acessibilidade, esse tema já foi trabalhado aqui no evento, e tivemos várias perguntas e interações sobre ele, e hoje, para coroar sobre esse tema da acessibilidade, o Reinaldo, representando aqui o Comitê Gestor e o NIC-BR, vai conduzir essa primeira parte do painel, ele vai apresentar os nossos convidados especiais, a Cláudia, o Thiago e o César. Agradeço muito vocês quatro por prestigiar o evento. E, na sequência, a gente vai ter um outro painel falando sobre dados abertos, que vai ter a moderação, a organização da Caroline Burli, também lá do NIC-BR, e a Fernanda e a Manuela e eu vamos participar dessa segunda parte, Então, nessa primeira hora, o Reinaldo vai conduzir aí os trabalhos, apresentar o pessoal. Espero que aproveitem bastante, mandem suas perguntas aí e teremos a oportunidade de interação depois com os convidados. Reinaldo, sem mais delongas, muito obrigado, viu, pela participação de vocês e nossos convidados especiais. Volto daqui a pouco. Oi, Adriana, muito obrigado pelas palavras e muito obrigado pelo convite para a gente poder fazer parte de uma atividade tão importante que é uma atividade dentro da web media, dentro de um evento tão importante, Então, o nosso objetivo hoje aqui é falar um pouco sobre indicadores para a web governamental brasileira. Então, até explicar um pouquinho por que a gente está trazendo esse tema para cá, porque a gente vai discutir um pouco nesse painel sobre a importância de indicadores, por que é importante a gente ter indicadores, sejam de acessibilidade ou dados abertos, e até para a gente poder trazer um pouco esse tema de uma atividade que a gente lá no NIC-BR já vem trabalhando há alguns anos, que é baseado nessa apresentação desses indicadores, Então, só para contextualizar um pouquinho, o NIC já faz um trabalho de verificação, de análise da web governamental brasileira, já desde 2010. A gente tem um trabalho, inclusive junto com a UFMG, que é um projeto chamado TIC-Web, que é um projeto que desde 2010 a gente coleta as páginas governamentais brasileiras e a gente sempre verificava uma série de recursos dessas páginas, A gente verificava se elas estavam em conformidades com padrões do W3C, verificava se elas estavam com IPv6, verificava o tamanho das páginas, diversos indicadores, mas era uma coisa muito curiosa, era que um dos indicadores que sempre chamou muito a atenção era o indicador de acessibilidade, verificando se essas páginas estavam em conformidade com o modelo de acessibilidade do governo eletrônico brasileiro. Então, a gente decidiu, em 2017, a gente focar os nossos esforços, principalmente para a gente poder atender essa necessidade de dados sobre acessibilidade. E aí a gente está trabalhando agora a TIC-Web, até em cima da nova versão do ASIS Web, que é a ferramenta que o governo federal disponibiliza para a gente poder verificar os dados sobre o EMAG, para a gente poder ter mais informações, para a gente ter mais dados sobre a acessibilidade. E aí, por isso que a gente propôs esse painel, que a gente está fazendo um trabalho não só de acessibilidade, mas também de dados abertos. A gente poder avaliar não só a acessibilidade das páginas, se elas são acessíveis, se as pessoas com deficiência conseguem, encontram barreiras naquelas páginas, mas também se os sites governamentais eles estão disponibilizando dados em formato aberto também, seguindo padrões de dados abertos. Então, essa parte de dados abertos vai ser discutida um pouquinho mais tarde, então eu queria já fazer a apresentação dos nossos convidados, que a ideia é a gente poder discutir um pouco a importância desses indicadores. Então, por isso a gente tem aqui participantes do setor privado, do setor governamental,
e do setor acadêmico para a gente discutir em cada uma dessas esferas qual a importância desses indicadores. Então, eu vou fazer uma apresentação rápida de cada um deles, dos que vão participar aqui da nossa atividade. Bom, a primeira é a Cláudia Nascimento, ela é mestre em Estética e História da Arte pela USP, bacharel em Desenho Industrial pela FAAP, tem 21 anos de experiência em web design e trabalha com acessibilidade há 9 anos. É cofundadora do Acesso para Todos e da plataforma Moduli. É vencedora do Prêmio Nacional de Acessibilidade na Web, Todos na Web, e integra o grupo de especialistas em acessibilidade na web do W3C Brasil. Sua biografia foi publicada no Who's Who in Research da Intellect Books UK. O Thiago Prado de Campos é analista de tecnologia da informação na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a UTFPR, é mestre em ciências da computação e MBA em engenharia de software, possui experiência em desenvolvimento web, front-end e back-end, avaliação de acessibilidade, usabilidade e experiência do usuário em gestão de sites e intranets, e contribui com alguns projetos e discussões relacionados ao tema. E o César Bonfim, ele é bacharel em Ciências da Computação pela Universidade Católica de Brasília, servidor público, analista em Tecnologia da Informação da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia. Ele exerceu o cargo de coordenador substituto do Departamento de Governo Eletrônico entre os anos de 2012 e 2016 e contribuiu na construção do modelo de acessibilidade em governo eletrônico, o EMAG, na versão 3.0 e 3.1. Também trabalhou no avaliador e simulador de acessibilidade de sítios, o Asis Web, o eSelo e o Velibras, e colaborou como jurado dos prêmios Todos na Web, promovidos pelo W3C nas edições de 2013, 2014 e 2016. Bom, primeiramente eu queria agradecer muito a participação de vocês. Vocês são 3 grandes especialistas em acessibilidade, estão trabalhando sempre com a gente com essa temática de acessibilidade. E aí eu já queria fazer uma primeira pergunta para fomentar um pouquinho essa nossa conversa aqui, essa discussão. Hoje a gente tem poucos dados relacionados à acessibilidade de sites governamentais, especialmente aqui no Brasil. Talvez a gente tenha aqueles dados das primeiras TIC Web, que mostravam o nível de conformidade das páginas. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês, considerando as áreas de atuação de vocês, né? Quais as vantagens de ter uma publicação de relatórios de acessibilidade em sites governamentais para a população? Posso começar, então? Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer também o convite, agradecer ao Reinaldo e ao Adriano por estar aqui. É sempre um prazer muito grande falar sobre acessibilidade digital, que é um tema muito importante, né, e muito necessário hoje em dia, e após a pandemia se tornou ainda mais necessário. Então, é muito bom estar aqui com vocês, é uma equipe super engajada aí, e é muito legal. Muito obrigada. Então, em relação à pergunta, né, as vantagens, eu acho que, em primeiro lugar, é muito importante a gente ter esse tipo de dados para a gente ter um conhecimento da situação dos sites de governo no Brasil, né, porque a gente não tem isso. Então, para ter dados confiáveis é o primeiro grande passo para a gente garantir a qualidade da acessibilidade nos sites. Eu acho que esse é o primeiro ponto, assim. A acessibilidade digital, ela é um direito garantido por lei ao cidadão, né? A gente tem a LBI, que é a Lei Brasileira da Inclusão, e também é assegurado pelo Marco Civil da Internet no Brasil. E o que significa isso, né? Significa que os cidadãos, eles têm pleno direito de acesso às informações, né? Sem barreiras. Então, assim, se uma pessoa, a gente tem um costume de dizer que se a pessoa não consegue exercer alguma atividade, né, como cidadã, se ela, por exemplo, não consegue solicitar um seguro-desemprego, se ela não consegue solicitar a emissão de um cartão de bilhete único, ou qualquer atividade que ela precisa exercer num meio digital, se ela não consegue exercer isso, o problema não está com ela, o problema está com o meio, né? Mas isso não é uma coisa que é clara para todo mundo. Então, se a gente tem uma plataforma como esse tipo, né, que informa, que dá todas essas informações, que a gente tem esse conhecimento sobre as principais barreiras, isso é um primeiro grande passo para a conscientização dessa problemática, né, além de servir também como uma base de informações para as pessoas mesmo poderem cobrar, né, e assim, explicitar isso para as empresas, para os sites dos governos, para as instituições, os problemas que elas estão tendo de acesso, por que elas não estão conseguindo fazer as coisas. Então, elas vão ter essa base, né, para poder exigir esse direito, além de poder também levar isso para o Ministério Público, se chegar num momento como esse, né, de ter que notificar isso, e o próprio Ministério Público também
conseguir usar isso como uma referência para defender os direitos do cidadão junto às instituições. Então, acho que realmente é muito importante. Bom dia, Reinaldo, Cláudia, César, bom dia a todos que nos acompanham. Em primeiro lugar, né, eu gostaria de lembrar que a importância de se você divulgar esses indicadores vem principalmente da transparência administrativa, né? Então, quando você dá publicidade, divulga a situação da acessibilidade nos sites da administração pública, você não só cumpre um requisito legal, né, com relação à legislação, mas você principalmente torna mais transparente, né, o que está acontecendo, qual é a situação desses sites, né, desses serviços que são oferecidos de forma online. Mas também não é só disponibilizar os dados online, né, nós devemos fazê-lo de uma linguagem clara, de fácil compreensão, que seja também acessível, né, e aí desse modo a gente consegue chamar a sociedade para a discussão, a gente consegue motivar o tema da acessibilidade na web, né, e engajar para que novas ações possam acontecer e esses sites, esses serviços que são oferecidos pelo governo possam ser melhorados, né? Então, eu vejo como um ciclo, né? Você começa pela divulgação, isso você cria, então, gera uma motivação, gera uma discussão e, por consequência, você tem ações corretivas, preventivas, né, ou ações que vão melhorando, aprimorando os sites e os serviços que são disponibilizados. Então, isso é muito importante, né? Outra coisa que é importante dizer também, que a ausência da visibilidade, né, ou seja, você não mostrar esses dados, não mostrar a situação, você também pode diminuir a participação do cidadão, né, no conhecimento de como está a situação dos sítios, né, dos sites, e você diminui, por consequência, o controle popular, né? Então, em termos práticos, eu vejo que você publicar essas informações, você ajuda a combater uma certa ineficácia que pode acontecer, ineficiência dos sites em algumas situações, né, na administração pública, e você provoca ações positivas, né, para a melhoria dos serviços públicos, né, que são oferecidos por meio online. Recentemente, em 2017, se eu não me engano, no Simpósio Brasileiro de Sistema de Informação, houve uma publicação de trabalhos de pesquisadores da UFMS, né, do Mato Grosso do Sul, que fizeram um levantamento da qualidade em termos de acessibilidade dos sites dos governos estaduais do Brasil, né? Então, eles tiveram todo um trabalho de realizar essa avaliação, né, e aí publicaram lá no simpósio. Mais recentemente também, eu tive conhecimento de um trabalho de mestrado de um aluno da Universidade Federal de Rondônia, que ele fez toda uma avaliação também de todos os sites de municípios, né, do Brasil, né, mais de 5.000 municípios ele fez essa avaliação, né, e publicou os resultados na sua dissertação de mestrado. Então, já é um tema que tem despertado interesse dos pesquisadores, da academia, porque é um tema que é necessário para que você tenha um retrato da atual situação e possa, então, sugerir ou fomentar melhorias. Então, na minha visão, essa é a grande importância da divulgação dos indicadores. Bom, meu nome é César Bonfim, como já foi dito pelo Reinaldo, né? Me apresentando rapidamente aqui para a comunidade, eu sou moreno, né? Cabelo crespo, estou usando uma blusa preta, né? E meu sinal em libras é um Czinho voltado para o rosto do lado esquerdo, onde eu tenho uma pinta, né? Essa denominação foi me concedida no evento de lançamento do V-Libras em 2016 na INAP, né? Então, a gente fez algumas oficinas e ali a gente nominou alguns personagens que estavam ali participando do evento e eu recebi esse sinal como sendo a minha representação em Libras, né? A minha denominação em Libras. Então, a importância da publicação desses dados na internet, né? Com relação aos indicadores de acessibilidade dos ambientes digitais de governo, passa, primeiramente, por você avaliar um cenário tão amplo
Eu acho que o sinal do César caiu. Oi? Voltou. Então, 45 milhões de cidadãos, né, que têm algum tipo de deficiência. E considerando as versões anteriores da TIC Web, né, desde 2010 até a última versão, se não me engano, 2015, né, Reinaldo? A gente tem uma variação de páginas governamentais de 2% a 7%, né? A gente verifica aí um cenário muito precário, né? Mas não quer dizer que o governo em si está parado na conquista de melhorias desse cenário, né? Então, a gente sempre busca construir um arcabouço, um ecossistema para alcançar melhores indicativos desses ambientes. E numa essas publicações que a gente está buscando nesse momento vai de encontro a esses nossos objetivos, né? Então, com a publicação, com a transparência de como a evolução, a manutenção da acessibilidade em determinados ambientes digitais está se promovendo ao longo do tempo, né? Então, isso vai servir de instrumento, de ferramenta, tanto para a sociedade, cobrado cada vez mais dos órgãos governamentais, dos gestores públicos, né, da alta administração, vai ter uma maior visibilidade por parte desses gestores e vai promover, de fato, a oportunidade e a necessidade de melhoria daquele ambiente, né? E também, sem contar que é uma ferramenta de extrema importância também para os órgãos de controle, que sempre buscam, de certa maneira, indicadores para agir nas suas atribuições na cobrança dos órgãos governamentais, né, e poder melhorar esses ambientes, né? Então, considerando todo esse cenário e o alcance hoje da nova versão que a TIC Web está sendo promovido, então acredito que esse cenário tende a melhorar a transparência da informação cada vez melhor, né? Então, isso somente são incentivos para melhorias desses ambientes, né? Então, a importância é fundamental nesse sentido também de controle e melhoria desses ambientes, né? Não, perfeito. Antes até de fazer a próxima pergunta, até queria avisar o pessoal, quem tiver alguma pergunta, pode colocar no chat que eu leio aqui para os nossos convidados. E até pegando um pouco o gancho disso que você falou, César, acho que da questão da acessibilidade, né, de você ter, todo mundo falou muito disso sobre a questão de transparência, né, vocês são especialistas que até têm ajudado a gente a desenvolver essa plataforma. Então, da primeira plataforma que a gente tinha, que até foi apresentada, a gente tinha uma primeira plataforma que a gente verificava a quantidade de páginas em conformidade, né, com os padrões, e hoje a gente tenta verificar ela num espectro muito maior, né, ver detalhes maiores de páginas, né, até foi apresentado num artigo aqui na Web Media, a gente vai fazer o lançamento dessa plataforma no dia 3 de dezembro, mas vocês já estão envolvidos até no desenvolvimento dessa plataforma, conhecem um pouquinho sobre o que ela vai apresentar, mas a gente estava falando um pouco de transparência, né, que esse tipo de plataforma, ela permite mais transparência e facilidade, tanto para quem cuida dos sites, desses sites governamentais, quanto quem acessa, né, pelo cidadão. E aí eu queria ouvir, assim, na opinião de vocês, qual vocês acham que vai ser o grande uso de uma plataforma como essa, tanto pelo cidadão ou quanto pelos governos, né? Bom, eu acho que ela vai ser utilizada, na verdade, de muitas formas, não só pelos cidadãos e pelo governo para garantir, né, os seus direitos, mas eu acho que vai ter vários usos que a gente talvez nem esteja imaginando. Então, por exemplo, eu acho que tem muitas pessoas que podem utilizar esses dados para fazer pesquisas e análises, né? Não só pessoas que desenvolvem web ou que têm alguma ligação com a web, mas pessoas da academia mesmo, jornalistas, outras pessoas interessadas, né? Então, isso vai ajudar a gente a ter um panorama melhor do cenário atual
Então, esse é um primeiro ponto, mas eu acho que também vai ser utilizado para melhorar o relacionamento entre os setores de governo, as empresas que cuidam dos sites, né, as instituições e os cidadãos também, porque vai dar também essa visão, né, maior assim dos índices de acessibilidade e o mais importante assim num período de tempo. Então a gente vai ver a evolução disso acontecendo. Então vai melhorar esse relacionamento entre as três partes envolvidas. Vai também ser muito utilizado, como o Reinaldo falou, né, pelos próprios cidadãos e pelo governo como referência para o trabalho que eles estão desenvolvendo. Então, normalmente é contratada uma empresa para realizar esse trabalho de desenvolvimento de sites, de cuidar dos sites, de publicar conteúdo. Então, vai servir como uma referência até evolutiva, né? Se no decorrer do tempo a redução de barreiras está acontecendo, se está tendo uma melhoria, então é uma visão para os dois lados. E eu acho que também vai ser utilizado assim, para a criação de soluções inovadoras, porque a gente vai ter uma visão melhor, né, das barreiras, a gente vai poder filtrar informações, a gente vai poder selecionar essas informações, ver de várias maneiras diferentes, sobre vários aspectos e de vários pontos de vista. Então, a gente vai conseguir, talvez, levar isso para a criação de soluções inovadoras para os principais problemas que estão acontecendo, né, as principais barreiras que estão acontecendo hoje em dia. Isso, eu acho que o cidadão, por exemplo, né, que é um dos principais focos ali, um dos principais interessados, né, nessas informações, ele vai poder fiscalizar, cobrar pelos sites e pelos serviços que estão online, que sejam acessíveis, né. Os gestores governamentais, eles vão poder enxergar melhor onde está acontecendo falhas, né, onde estão as principais falhas. Os desenvolvedores ou os fornecedores, né, que desenvolvem para o governo, que entregam sites para o governo, vão poder também saber onde estão falhando mais, onde precisam melhorar, corrigir, aprender, né, porque a acessibilidade na web também é um constante aprendizado, é uma constante evolução como desenvolvedor, porque as tecnologias evoluem, né, os meios evoluem, você também precisa estar evoluindo, né. Vejo também que essa plataforma pode ser usada, por exemplo, por jornalistas que podem realizar comparações entre localidades, entre setores, né, conforme a sua necessidade de pauta, né? Então, você consegue trazer, dando mais visibilidade, você consegue trazer mais pessoas para olharem para aqueles números, né, para os indicadores, né, e ter uma noção maior do cenário, do que acontece, onde pode ser melhorado, onde está melhor, onde precisa ser um pouco mais trabalhado. E com relação aos pesquisadores, né, aos estudantes, eles podem, olhando para a plataforma e os resultados ali publicados, confrontar aqueles dados, aqueles indicadores, com os resultados da sua própria pesquisa, né, dos seus métodos avaliativos, ou até mesmo fazer uma comparação entre métodos avaliativos, propor novos indicadores, novos métodos. Então, isso é muito importante, porque você, ao mesmo tempo, testa a qualidade dos indicadores que estão ali publicados, e você gera a possibilidade de que novos métodos de avaliação, novos indicadores sejam pesquisados e surjam, né, para que sempre a gente tenha uma melhoria, né, na acessibilidade em geral. Tá. A plataforma vai servir de um grande painel de acessibilidade para acompanhamento de manutenção e evolução dos ambientes digitais de governo, por exemplo, né? E depois se estuda a possibilidade também de ampliar esse acesso também para os outros órgãos, ponto JUS, o LEG, né, Poder Legislativo, o Judiciário, e quem sabe no futuro também para os ambientes comerciais aí, né, empresas privadas. Então, vai ser um grande painel que você vai poder acompanhar ali a evolução da acessibilidade, a manutenção da mesma, né? Além de informação, além de Acho que o César, a conexão do César travou. Mas, César, você pode só repetir um pouquinho? Ela deu uma travada um pouquinho. Se você puder voltar um pouquinho e repetir? Tá, a questão do painel,
vai ser um grande painel de acompanhamento e manutenção dos ambientes digitais de governo, principalmente nesse primeiro momento, né? A intenção posterior é colocar também disponível para os domínios .jus, .leg, né, do governo federal, e, quem sabe, também disponibilizar para a comunidade como um todo, talvez com um movimento um pouco diferente, né? Mas o principal objetivo é fazer um monitoramento desses ambientes, onde você vai poder avaliar ali os erros mais comuns de um determinado site, vai poder classificar, ver a estatística dos 10 melhores sites classificados como acessíveis no governo. Então, vai te dar uma possibilidade imensa de você poder buscar uma estratégia de melhorar ali a acessibilidade do seu site, até mesmo de manter, né? Então, a plataforma ali acessível a todo momento, você vai poder fazer esse acompanhamento. Então, essa é uma busca que o governo sempre teve a intenção de promover, né? A gente até promoveu algumas indicações de melhoria, de sugestões para a plataforma, porque a gente já tinha uma vivência muito grande com relação a esse tipo de ambiente. A gente tinha um painel, estava prestes a lançar um painel de acessibilidade junto ao AzuWeb, né, que ia acompanhar justamente a evolução de cada site, ia te promover, ia te dar ali o nível de acessibilidade com relação à aderência ao EMAG, de 0 a 100%, nos seus diversos níveis, ou seja, no nível governamental, ia descer para órgão e até chegar a um determinado site. Então, esse é um primeiro passo, e até essa ferramenta pode, sim, prover um serviço que automaticamente possa te dar ali uma determinada nota naquele site que você está acessando, né? Então, são N possibilidades que essa ferramenta vai promover aí na melhoria da acessibilidade, né? E, como eu já disse anteriormente, para os órgãos de controle seria de extrema necessidade uma ferramenta dessa, né? Que eles sempre buscaram para tentar melhorar esse cenário. Então, a ferramenta vai ser bem-vinda, a TIC-Web vai promover todas essas situações de melhoria dos ambientes que a gente sempre buscou, né? Então, não tem nem muito... são grandes as oportunidades e são grandes as possibilidades que essa ferramenta vai trazer para os ambientes web como um todo, né? Então, é isso. Não, legal. Isso eu acho que é interessante, porque até explicar um pouquinho mais, contextualizar um pouco, acho que a TIC-Web, porque a gente não consegue navegar e conhecer todos os sites simplesmente navegando pelo web. A gente começa a partir de uma base, né? A partir de uma semente. Então, a gente sempre acaba tendo uma base. A gente tenta trazer o máximo de sites possíveis, mas a gente sempre acaba tendo uma base limitada com base nessa semente que a gente sempre traz, né? Então, mas aí eu queria perguntar para vocês que, pensando que até mesmo que a gente tem uma semente limitada, né, uma base de sites que não podem não representar ainda toda a web governamental, mas vocês acham que a publicação desses dados de acessibilidade, ele pode estimular também outros órgãos, não só órgãos públicos, mas também entes privados, a começar a se preocupar com acessibilidade nas suas aplicações? Com certeza, eu acredito que sim, porque toda ferramenta ou recurso que amplie, né, a conscientização sobre uma problemática, seja ela qual for, ela aumenta esse interesse geral, né? A gente teve o caso aqui da Prefeitura de São Paulo, por exemplo, que criou aquele selo de acessibilidade digital, e quando isso foi feito, houve um aumento nítido, assim, do interesse das empresas, né, de instituições e mesmo empresas particulares, para tentar se adequar às normas. Então, isso ficou muito claro, e eu acho que essas ferramentas, elas vão ajudar muito nesse sentido, sim, até porque você dá uma base muito maior de conhecimento, né, então, o próprio fato, né, como o César mencionou, das entidades controladoras, né, o Ministério Público,
ter uma referência para controlar melhor e cobrar das empresas, isso por si só já é um fato que ajuda as pessoas a quererem se adequar e terem mais, sentirem mais a necessidade de estar adequados às normas, mas também, até porque o que foi falado aqui também, né, essa questão de você poder comparar dados, índices, eu acho que essa questão comparativa, ela leva a uma certa... não competitividade não é bem a palavra, mas assim, um esforço, né, que as empresas e as instituições vão querer estar bem, né, assim, visivelmente diante do público, porque você vai poder comparar os sites de cidades diferentes, de estados diferentes, de regiões diferentes. Então, aí você vai começar a ter uma transparência, né, como já foi dito várias vezes aqui, entre o nível de tecnologia desenvolvido entre as instituições. E daí, isso vai fazer, isso pode ter um impacto grande até na própria imagem de uma instituição e do quanto ela investe em responsabilidade social. Então, eu acho que isso vai criar vai impulsionar, né, esse interesse para que todo mundo queira se adequar e queira melhorar o seu nível de acessibilidade, que é um movimento que já está crescendo, a gente vê isso crescendo no decorrer dos anos, e quanto mais consciência a gente tem, né, quanto mais informações a gente tem, isso vai ficando cada vez maior. Eu também acredito que sim, né? Como já existem os rankings de transparência, né, se eu não me engano, do Ministério Público e da CGU, que acabaram fomentando, né, com que os órgãos se movimentassem para melhorar a transparência dos seus processos, dos seus dados. Eu também acredito que, em termos de acessibilidade, com a publicação da TIC Web, né, de forma mais transparente, mais clara, também vai fazer com que os órgãos, as instituições se preocupem mais com a acessibilidade em geral. Ninguém quer ficar para trás, ninguém quer ganhar o rótulo de ser ter um site ineficaz ou ineficiente, né? Então, isso, como a Cláudia comentou, vai ser um grande motivador. Além disso, o servidor público, em geral, né, ele quer prestar um bom serviço para a população, né? E muitas vezes ele falha por não enxergar, né, onde o erro acontece, né? Que pode estar escondido num processo, pode ser decorrente de uma falta de conhecimento ou de uma competência técnica por falta de treinamento, capacitação, atualização, né? Muitos servidores entraram numa era que a internet ainda não era tão utilizada pelos órgãos públicos, né? Então estão há mais tempo e aí precisam ter essa reciclagem, digamos assim, né? Mas é desejo do servidor público em geral prestar um bom serviço, né? E isso, então, vai acontecer, entendo que vai acontecer uma procura interna, né, para melhorar esses processos, melhorar a disponibilidade dos dados, da informação feitas e dos serviços feitos por meio online, né? Então, isso tudo vai fazer com que a roda se movimente, tá? Então, acho que todas as partes envolvidas, a partir do momento que os dados passam a se tornar mais públicos, mais visíveis, né, vai haver, com certeza, mais cobrança da população. Alguém vai dizer, olha, por que o site da sua instituição não é tão acessível quanto o site daquela outra, ou aquele serviço online funciona naquela prefeitura, ou naquele órgão e não funciona neste, né? Então, essa cobrança vai gerar também, né, um movimento para que os serviços sejam melhorados, sejam corrigidos, né, o que eu vejo como natural, né, da evolução, né, da web e a evolução dos serviços públicos. Então, eu acredito que sim, né, com certeza isso vai melhorar sensivelmente e vai impulsionar outros setores a melhoria dos seus ambientes também. Como a Cláudia falou, o selo de acessibilidade já foi aderido aí por várias instituições privadas, né? E antes disso, né, os benefícios que a acessibilidade, né, traz para um determinado site, para uma determinada instituição, são inúmeros, né? E se valendo aí de questões financeiras, né? Considerando esse público de 45 milhões de pessoas que necessitam de um site com melhor qualidade, acessível na sua essência, imagine esse público fora do seu site, que são consumidores em potencial, né? Então, eu acredito que
a melhoria desse cenário cada vez mais vai trazer frutos, melhorias no cenário financeiro para uma determinada empresa privada. E o que falta, de fato, realmente é a sensibilização, é o conhecimento, é a capacitação de se olhar para esse cenário e explicar, de fato, quais são as melhorias, os benefícios que um site acessível traz, não só para a comunidade como um todo, mas também para a instituição, né? Então, com certeza, a TIC Web vai impulsionar não só o setor governamental, mas também o setor privado aí na melhoria do cenário da acessibilidade, comércio eletrônico, todos essas derivações de sites aí, com certeza, vão cada vez mais estar atento a esse cenário de acessibilidade, né? Essas possibilidades de melhoria. Antes só de fazer a próxima pergunta, eu queria só lembrar aqueles que chegaram agora que, se vocês tiverem perguntas para fazer para os nossos painelistas, é só enviar para a gente aqui que eu transfiro aqui, eu passo essa pergunta para eles aqui. E eu queria pegar um pouco o gancho do que o Thiago falou, porque ele falou mesmo do cidadão, né, do cidadão conhecer, o cidadão buscar ele poder auditar, né, poder verificar essa questão da acessibilidade dos sites, porque eu acho que desmistifica um pouco aquela coisa de que a acessibilidade é uma coisa técnica, que só pessoas com conhecimento técnico têm que se envolver com acessibilidade. E a gente começa a perceber que com números disponíveis, com uma plataforma disponível, com números disponíveis, isso fica mais fácil para o cidadão poder conhecer um pouco mais da acessibilidade. Mas acho que também tem um trabalho muito interessante, que é a parte de capacitação. Eu acho que quando a gente fala de acessibilidade, a gente está falando de padrões web em geral, e são padrões amplamente conhecidos, padrões como HTML, CSS ou até JavaScript, são padrões amplamente difundidos e que têm um impacto muito grande em acessibilidade. Por isso que eu queria entrar um pouco nessa questão relacionada à capacitação. Eu queria saber, assim, nas áreas da atuação de vocês, né, por exemplo, o governo, o setor privado e a academia, como que funciona essa capacitação relacionada à acessibilidade para manter os sites e as publicações acessíveis na área de vocês? Bom, na minha área, né, eu trabalho numa empresa que trabalha com acessibilidade digital e eu tenho muito contato com outras empresas também de desenvolvimento, né, e também os clientes que têm interesse ou não têm conhecimento nenhum, e eu vejo que o grande passo para a capacitação é o interesse. Então, esse interesse, ele vem da conscientização, porque eu já trabalhei com empresas muito grandes que não tinham, desculpa, os desenvolvedores não tinham nem conhecimento do que era acessibilidade digital, e quando já dei treinamentos para equipes de desenvolvedores, e eles assim, eles chegavam no final do curso e falavam, meu Deus, eu preciso repensar tudo o que eu aprendi até hoje, sabe? E na verdade, a acessibilidade, ela pode vir por pequenos passos também. Então, eu acho que, assim, essa plataforma, por exemplo, ela mostra onde estão as principais barreiras, né? E por algumas amostras que a gente viu até no decorrer do desenvolvimento da plataforma, a gente percebeu que uma boa parte, o primeiro problema, assim, principal que gera falhas e barreiras é justamente a adequação aos padrões. Então, não são nem questões específicas de acessibilidade. A gente começa pelo bom código, né? O bom código, como desenvolver um bom código HTML, estilo, JavaScript. Então, assim, se a gente tiver com isso bem desenvolvido, a gente já tem um meio caminho andado para garantir uma melhor acessibilidade das páginas. Mas tem outras coisas que são pequenas e que as pessoas não têm essa consciência, e que às vezes um pequeno, né, assim, esforço que se cria no começo e que depois se torna um hábito no desenvolvimento das páginas, isso vai garantindo essa melhor acessibilidade, como uma correta descrição de uma imagem, né? Então, às vezes, assim, as pessoas acham que é um
uma coisa muito grande não é tão grande assim. Então, eu acho que começa primeiro pela conscientização, porque isso gera o interesse, também pela assim, essa vontade da equipe, né, de se criar essa cultura de acessibilidade internamente, que eu acho que é uma coisa que vem crescendo cada vez mais. E aí o fato de você ter ferramentas fáceis que te mostram o caminho das pedras, isso vai ajudar também, né? Porque às vezes as equipes não têm tempo de pegar uma documentação muito grande, chega lá e ler tudo aquilo para conseguir entender todo o processo de se criar a acessibilidade das páginas. Então, você ter esse primeiro relatório, né, que te gera onde estão os principais problemas, talvez isso leve a essa capacitação de uma forma mais rápida. Falando do ponto de vista da academia, né, eu vou tentar trazer duas visões, né, aliás, duas experiências. A primeira com relação à formação do desenvolvedor, né? Então, o tema da acessibilidade, né, tem entrado cada vez com mais frequência no currículo das disciplinas de interação humano-computador, né, que costumam ser ensinadas, né, nos cursos de formação de desenvolvedores, né, em ciência da computação, sistemas da informação, análise e desenvolvimento de sistemas, dentre outros. Então, inicialmente, começou com os pesquisadores de pós-graduação, né, esse tema começou a ser explorado por eles, e agora já é trazido esse tema nas graduações, né, na maioria das graduações que já tem um currículo mais renovado. Eu, por exemplo, quando me formei em ciência da computação no ano de 2004, ainda não tinha no currículo a disciplina de interação humano-computador, né? Foi uma disciplina que eu fui estudar e me aprofundar depois de formado em ciência da computação. Então, hoje já é uma realidade um pouco mais diferente, né? Então, você leva um tempo para que esses estudantes, né, tenham essa capacitação, né, tenham esse conhecimento agregado e possam colocar em prática esse conhecimento quando eles estão, né, no mercado. Então, do ponto de vista, olhando para a formação de profissionais, eu percebo na comunidade de IHC uma preocupação muito grande, né, inclusive nos últimos eventos organizados pela SBC, Sociedade Brasileira de Computação, a gente percebe, né, muitos estudos e muitas práticas de acessibilidade. Isso é muito importante e isso contribui com a evolução. Falando um pouco da minha outra experiência como analista de TI numa instituição pública, né, eu percebo que as instituições que estão um pouco mais distantes dos ministérios, se é que eu posso dizer assim, né, mais afastadas, dependem muito do servidor, né? Então, o aprendizado sobre acessibilidade, a capacitação, ela passa a ser muito mais autodidata, tá? Então, na minha experiência própria, assim como eu entrei na instituição no ano de 2007, por exemplo, estando, então, atuando numa instituição pública, eu procurei me informar, né, quais eram as melhores práticas. Eu já tinha uma experiência de desenvolvimento para a web de 7 anos anteriores, e aí eu procurei entender como que isso deveria acontecer no contexto público, né, no contexto de um órgão governamental e de uma universidade. Então, eu procurei buscar esse conhecimento. Foi aí, então, que eu me deparei com os padrões de governo eletrônico, EPWG, né, que estavam começando a ser desenvolvidos, as cartilhas de codificação, usabilidade, de administração. Então, inclusive, eu comecei, por meio de consulta pública, né, participar da construção dessas cartilhas, das revisões, e do próprio EMAG, quando ele surgiu na sua primeira versão. Então, isso foi um processo que iniciou do meu próprio interesse, como eu falei antes, tentando buscar ou prestar um bom serviço, né, para a população, dentro daquele contexto que eu estava ali novamente inserido. Hoje, eu percebo que o governo já tem muitos cursos online de acessibilidade, né, que são disponibilizados pelo ENAP, a Escola Nacional de Aprendizagem Pública, a Escola Virtual de Governo, né, o próprio site do Governo Eletrônico, já disponibiliza material que está ali disponível, né, para os servidores usarem, né, para os desenvolvedores. Mas ainda depende, nem todas as instituições têm, né, um plano de capacitação bem claro, né, de evolução. Então, isso depende muito, né, da busca do próprio servidor. E como eu falei antes, acho que havendo a cobrança, né, da população, o apontamento das falhas, o servidor que quer prestar um bom serviço, ele vai procurar, né, se capacitar e vai procurar corrigir aqueles eventuais problemas. E tem também a questão da contratação, quando você tem a terceirização do desenvolvimento. Nem todos os órgãos, nem todos os setores desenvolvem os próprios sites.
né? E hoje existe um documento, né, com algumas orientações de como você inserir desde o termo de referência do edital de licitação essa preocupação com acessibilidade. Então, a partir do momento também que isso se torna mais, essa discussão vem mais à tona, acredito que os gestores também vão se lembrar disso na hora de contratar um serviço de desenvolvimento de site ou um serviço online para ser prestado à população. Então, a capacitação demanda de vários aspectos. Então, desde a formação ela é necessária, que haja a inserção do tema, né? Mas também é necessário que seja levado para dentro das instituições pelos gestores, né? E pelos próprios servidores. Complementando o que o Thiago falou aí, né? Por parte do governo, as capacitações, desde o advento do EMAG 3.0, 3.1, a gente desenvolveu 2 cursos, né? O curso EMAG Desenvolvedor e o curso EMAG Conteudista. A partir de então, esses cursos foi aplicado na plataforma da ENAP, hoje Escola Virtual, né, de Governo, e estão disponíveis lá para qualquer pessoa, né, até fora do governo, poder acessar essa plataforma e realizar os cursos, né? É um curso bem simples, bem rápido, e é isso, o aprendizado de acessibilidade não requer grandes conhecimentos, não requer grandes investimentos. São situações praticamente de ajuste ali no código inicial que você aprendeu a programar um HTML, um CSS, né? Então, como o Thiago falou, vale muito também do empenho, né, da pessoa que quer colocar o seu site acessível em buscar essas melhorias, que são realmente de fácil aplicação. Existe, de fato, algumas recomendações, algumas que não dependem muito do desenvolvedor, e sim dos recursos que são aplicados a uma determinada mídia, um vídeo, alguma coisa nesse sentido, mas o passo mais importante, onde você salta, por exemplo, de uma nota 5 para uma nota 8, 8,5, 9, é basicamente ajustes simples no seu código que vai te dar essa possibilidade maior de acessibilidade. Então, é por aí que a gente trabalha. Esses cursos lá na ENAP estão disponíveis, e também tem uma versão do mesmo curso disponível lá no site do próprio EMAG, né? EMAG, Governo Eletrônico, /govbr/cursos. Esses cursos têm uma versão também HTML lá para quem quer um pouco se especializar em acessibilidade, pode realizar sem grandes dificuldades, né? Então, e além disso, hoje o governo estabeleceu, né, o site único, né? O site único do governo, GovBR, que estabelece ali uma identidade visual de governo padrão, onde praticamente todos os elementos do EMAG estão estabelecidos ali. Então, se torna um pouco mais produtivo e mais rápido a implementação dos elementos de acessibilidade em um determinado site. E também tem orientação durante a migração do site que anteriormente era apartado do GovBR para dentro do GovBR, as orientações de como conseguir. E dentro dessas orientações tem essa trilha de capacitação também, entendeu? Então, é assim que o governo está atuando aí na capacitação de acessibilidade, né? Legal. Tem uma pergunta aqui da Maria Pimentel. Ela pergunta: vocês têm um levantamento de como está esse aspecto nas universidades? Vocês sabem se tem alguma publicação, alguma coisa sobre acessibilidade nas universidades? Hoje eu não, que eu me lembre, não conheço, tá, Maria? É uma das preocupações também que a gente possa incluir na TIC Web, o site das universidades, principalmente das universidades federais ou dos institutos federais, né? Isso vai depender de recursos técnicos para poder abranger toda essa quantidade também de páginas, né? A gente também percebe que as universidades, algumas delas, né, algumas instituições, têm muitos
diferentes sites, né, cada independentes, digamos assim, criados por departamentos diferentes, por centros diferentes, né? Então, isso é uma dificuldade também muito grande de você manter a acessibilidade, às vezes, num portal, no site da instituição. Algumas universidades têm adotado o portal padrão do governo eletrônico, né, desenvolvido, por exemplo, em Plone ou em outras plataformas de CMS, né, de publicação de conteúdo. Então, isso facilita, né, na medida em que esses portais, né, já tiveram o seu template, o seu tema, né, trabalhado para que possam proporcionar uma boa acessibilidade, né? Mas outras grande quantidade de universidades ainda desenvolve o próprio site, né, ou ainda desenvolve as próprias páginas, né, seja da universidade como um todo ou cada centro de forma independente. Então, isso acaba, infelizmente, fragmentando um pouco, né, a qualidade da acessibilidade, né, nesses sites. Né? Eu não conheço, não me lembro de cabeça, né, de nenhuma publicação específica que faça um levantamento de todas esses sites. Tá? Então, essa questão aí da uniformização dos ambientes, dito lá com a IDG 1.0, onde a maioria das universidades adotaram, né, já trouxe grande melhoria nos ambientes das universidades, que é uma portaria da SECOM que estabeleceu que seria obrigatório a adesão daquele modelo padrão, né? Hoje já foi migrado para um modelo de identidade digital 2.0, que ao longo do tempo também a universidade deve ir se adequando, né, a esse novo modelo, mas de fato trouxe um grande ganho aí para as universidades a adesão a esse modelo de identidade digital de governo, né? E também queria falar sobre as crescentes empresas que estão surgindo, né, no mercado como especialistas em acessibilidade que estão dando um grande suporte para o aprendizado, para a melhoria, para, né, oferecendo seus serviços para a melhoria desses ambientes também. A exemplo da Movimentos para a Web, tem vários outros movimentos aí que, de fato, que anteriormente não tínhamos esse cenário e hoje muitas empresas se especializando para dar esse suporte para tanto para o mercado quanto para o governo, né? Eu queria até aproveitar outro comentário da Maria Pimentel, que ela fala sobre que ela criou disciplinas de IHC em 94, né? Fala, eu sou antiga, né? E eu queria trazer um ponto que eu acho que é interessante, porque quando a gente fala de documentação de acessibilidade, também é uma documentação já antiga. A primeira documentação de acessibilidade na web, ela é de 1998. Então, a gente já tem um longo caminho desde a primeira documentação até as documentações mais recentes e até documentações mais robustas, como o iAria ou até outros módulos de acessibilidade. E eu queria perguntar para vocês, por que vocês acham que ainda tem essa barreira de acessibilidade? A gente tem documentação, a gente já tem padrões amplamente disseminados, não só padrões web, como HTML, CSS, mas padrões de acessibilidade que são amplamente disseminados. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês acham, qual que é a grande barreira da gente ainda hoje estar discutindo acessibilidade, por que acessibilidade é importante, né? Eu acho que tem duas coisas, né? A primeira, como a gente já falou extensamente aqui, que é a questão da conscientização, porque eu acho que ainda, apesar da gente ter toda essa documentação, de a gente falar muito sobre isso, o tema da diversidade e inclusão hoje está muito, né, no auge dos debates, mas ainda assim existe muito pouco conhecimento sobre essa documentação, né? As empresas acabam se envolvendo aí com 1000 coisas que elas têm que desenvolver no dia a dia e preparar no dia a dia, hoje é tudo para ontem, então elas acabam não indo atrás das informações, né? E às vezes a informação não chega, então tem esse primeiro ponto. Mas eu acho que agora eu já perdi minha linha de raciocínio aqui. Eu vou deixar o Thiago falar, depois eu volto. Então, Reinaldo, é uma situação um pouco curiosa, né? Mas eu acho que é uma situação peculiar do nosso país também,
né? Então, em se tratando de tecnologias e de alguns certos avanços, né, a gente tem um pouco uma defasagem, né? Então, assim, como eu citei, eu me formei em 2004 em Ciência da Computação, no curso que eu entrei em 99, e eu não tive a disciplina de IHC dentro do curso de Ciência da Computação, né? Então, eu fui ter essa disciplina só depois. Então, por mais que as publicações mais antigas venham de 98, né? Um pouco depois a gente tem a evolução do HTML, que demorou também a transição do 3.2 para a versão 4, que aí você teve uma certa unificação dos browsers e tudo mais, e aí você, dali para frente, você começou a ter mais um trabalho mais, um esforço maior sobre codificação, e a codificação com acessibilidade, etc. Então, isso demora também para ser absorvido, né, pelos pesquisadores, né, pelos próprios professores. A internet no Brasil ela se popularizou depois dos anos 2000, né, com uma certa mais rapidez, né? Então, lá ainda de 95 a 98, a gente teve a primeira expansão, mas ainda muito crua no sentido de quantidade populacional, né? Então, pelos últimos censos que a gente percebe, né, principalmente os levantamentos do NIC-BR, a gente percebe que só agora a gente está tendo realmente um grande volume da população acessando. E em relação aos desenvolvedores, também acontece de que a gente tem uma lacuna, né, um espaço ali de necessidade de desenvolvedores de TI, né, de programadores em geral, né, para os mais diversos setores, e nem todos esses programadores eles têm uma formação acadêmica, por exemplo, né? Isso não é ruim, muitos são autodidatas, são grandes desenvolvedores, né? Então, eles vêm preencher essa demanda que o mercado tem de produzir aplicativos, produzir sites, produzir soluções, né? E, ao mesmo tempo, não tiveram tempo ou contato ainda com a temática da acessibilidade. Por isso que nunca é tarde e nunca é de menos você falar sobre acessibilidade nos eventos, desde os temas mais iniciantes, porque sempre vão haver iniciantes no tema de acessibilidade e sempre vai ser importante, né? E existem pessoas que já estão mais avançadas, que já estão há mais tempo no mercado, com mais experiência, com certeza esses já entendem mais de acessibilidade, hoje estão se tornando líderes técnicos nas empresas privadas, nas empresas que desenvolvem soluções, e aí então eles vão começar a passar essa temática, né, também para os novos desenvolvedores, os que estão entrando, né, começar a levar isso em conta na hora de fazer um recrutamento. Então, é um processo, de fato, né, demorado. Então, por mais que a gente tenha aí próximo de 20 anos da temática de acessibilidade, ainda é um tempo pequeno, né, para você ter resultados, né, em grande volume. Então, a gente precisa continuar mantendo, né, esse ritmo de tocar no assunto, de fazer pesquisa, de publicar resultados, de fomentar a discussão, capacitar, para que a gente tenha lá na frente, e aí quanto mais eficazes, ou quanto mais rápidos, ou quanto mais volume a gente conseguir gerar de todas essas ações, mais rápidos e melhores resultados a gente vai ter. Mas eu acredito que é natural, faz parte da evolução tecnológica, faz parte do cenário do nosso país, a gente tem várias situações, não só na TI, mas em vários outros setores, que às vezes demoram um pouco para que uma grande solução, uma grande avanço, né, ele se torne popular e se torne massivamente usado. Posso complementar só o que eu ia falar? Vou complementando do Thiago, assim, né? O que eu ia dizer é que eu acho que é uma questão cultural também, né? A gente não tem tanto isso absorvido na nossa cultura, de trazer toda essa questão de acessibilidade, é como o Thiago falou, para todos os setores, não é só de TI. Então, eu acho que tem essa questão cultural mesmo, da gente não levar tanto a acessibilidade em conta em tudo que a gente faz, e eu acho que foram se criando mitos também, né? Tem um mito assim, muito grande de que a acessibilidade dá muito trabalho e gera custos adicionais. E esses mitos acabam afastando as pessoas e falando assim, a acessibilidade vai ficar por último, se eu tiver verba, a gente implementa. E é um pensamento muito errado, porque se você traz acessibilidade para o começo, ela se torna uma parte normal de todo o projeto, como qualquer outra parte, né?
A gente vai trabalhar o responsivo, a gente vai trabalhar o design, a gente vai trabalhar a usabilidade, a gente vai trabalhar a acessibilidade, se torna parte natural do processo, não gera custos adicionais ou muito pouca coisa. Então, assim, é uma questão de cultura mesmo, né? De se criar essa cultura dentro das empresas e afastar esses mitos que acabam, às vezes, assustando. Com certeza passa aí pela sensibilização, né, de todo o pessoal envolvido. No meu caso, eu adentrei no serviço público em 2010, hoje em 2021, passei por várias modificações na estrutura administrativa no qual eu estou. No início, tinha uma estrutura fixa, bem orientada e já bem sensibilizada para o tema, né? Então, a gente conseguiu muitas evoluções de 2010 a 2015, por aí. E, a partir de então, cada gestão vem com a missão, né, de fazer aquilo que é lhe orientado. E não é que se perdeu essa orientação da acessibilidade, é o que a Cláudia falou, a acessibilidade a gente deixa talvez num segundo plano e a gente vai implementar, com certeza. Mas, e aí, deixa-se de ter uma estrutura formal de acessibilidade que vai buscar estrategicamente os resultados, né? E passa-se a pulverizar em vários setores esse resultado. Por exemplo, hoje, na gestão atual, nós somos referência, nós a missão é transformação digital. Nós tivemos um ganho imenso, somos notícia aí em todos os jornais com relação à transformação, são mais de 1.500 serviços digitais transformados, né? Não que não tenha acessibilidade nesse serviço, sim, mas não é um caso que realmente teve a total preocupação, né, de adotar todas as recomendações ali. Tivemos um momento que melhoramos, e aí cada gestão que vai passando, a gente tem que fazer esse trabalho de conscientização até que a gente chega ao nível que realmente de convencimento da chefia, da alta administração, que realmente precisa da acessibilidade. E aí, muito também nos ajuda a cobrança externa, os órgãos de controle, como já foi dito, né? Então, a gente está com várias ações aí também nesse sentido de melhorar todos os serviços públicos, esses 1.500 serviços transformados, né? É um ambiente como um todo. Então, passa-se muito por essa variação na administração, né, ao longo do tempo. E aí a gente tem que fazer todo o trabalho de sensibilização e conscientização novamente, e até a gente nos adequar novamente ao ambiente e atender ao que a lei nos pede, né? Então, também complementando aí que o Tiago e a Cláudia falou, existe muito disso aí no governo também, dessa movimentação, muita movimentação na gestão das unidades administrativas, né? Perfeito. Bom, gente, infelizmente nosso tempo aqui já está se esgotando, a gente tem que encerrar, a gente vai começar agora um próximo painel, mas desde já eu queria agradecer muito a participação de vocês, eu acho que foi muito rico, é muito importante a gente ter essa conversa, ter esse debate, a gente poder entender por que é tão importante a gente disponibilizar esse tipo de dado, e só lembrando, então, para quem está assistindo, a gente vai lançar essa plataforma no dia 3 de dezembro, então lá no canal do NIC-BR, às 10 horas da manhã, a gente vai transmitir ao vivo esse lançamento, então espero vocês todos por lá. Então, mais uma vez, agradeço Cláudia, Tiago, César, por tudo que vocês compartilharam aqui com a gente, por todos os comentários que foram feitos. E agora eu queria chamar aqui para o palco a Caroline Burli, que ela vai moderar a próxima sessão, e para a gente deixar agora à disposição para a gente discutir um pouco a importância dos dados abertos, a importância de transparência de dados abertos, indicadores sobre dados abertos.